Qual é, então, responderei a esta questão, a posição da Associação Portuguesa de Escritores relativamente ao acordo ortográfico de 1990? Tentarei não confundir a minha função enquanto Presidente da Associação Portuguesa de Escritores com a posição pessoal que tenho desde os tempos em que nesta Casa tomei posição e ajudei a fundar uma corrente de opinião. E isto significa concretamente o quê? Que durante muito tempo a posição assumida pela Associação Portuguesa de Escritores era um pouco resultado daquilo que eu ia partilhando com os que me estavam mais próximos e com aqueles que eram os sócios que frequentavam a sede e com quem falava. E essa opinião era uma opinião contrária ao acordo, por razões que adiante explicitarei. Não se fez por vontade da direção, na circunstância, mais do que a exprimir esta posição de base, que viria depois a ser assumida pela direção, pela unanimidade da direção, até há pouco tempo atrás, na circunstância em que entendemos que estavam criadas as condições para uma consulta a todos os sócios que nos pudesse habilitar a conhecer com rigor qual é o posicionamento atual, no contexto atual e no quadro de possibilidades em que estamos inseridos. Foi feita essa consulta que permitiu apurar os seguintes números: 86,32% são contra o acordo ortográfico, 12,63% são a favor, 1,05% não têm opinião. Portanto, números que caucionam e estimulam a posição que tinha sido assumida pelos órgãos dirigentes neste contexto em que todos estamos inseridos. Acontece que pode pensar-se que o universo de representação é insuficiente. Quem participou nesta votação, se assim quisermos designar o ato que foi praticado, foi num número que eu desejaria tivesse sido maior. Em todo caso, bastante, como se viu, para que nos Estados Unidos da América tivesse sido eleito um cidadão que dá pelo nome de Donald Trump. As democracias, as associações, os organismos vivos têm sempre, de alguma forma, mecanismos de apuramento da vontade em que o abstencionismo graça, apesar dos esforços e apesar de tudo quanto se faz para que assim não seja. E há uma questão que paralelamente releva. É muito a de saber quem são estes 86,32% que votaram contra. Porque pode entender-se que resultam de uma atitude de indiferença pura e simples, de uma atitude conducente a um mecanismo repristinatório que reponha a norma anterior àquela que se encontra agora em vigência, ou até um cansado modo de revelar alguma indiferença perante o que se passa e alguma descrença relativamente à possibilidade mutacional que nós entendemos dever colocar sobre a mesa. A este nível, direi que das pessoas que votaram contra o acordo ortográfico, e não por acaso, 22,10% são professores do ensino básico e secundário. 12,10% são professores universitários.
65,80% são profissionais liberais. O que quer dizer que não estamos a falar normalmente daqueles que têm sobre estas matérias uma posição impreparada, inculta ou de desconhecimento total. Não são todos filólogos, linguistas, especialistas no domínio técnico do acordo, embora os haja, mas têm, pelo menos, um processo cognitivo em crescendo, não só da matéria que está controversa, como da natureza de tudo quanto foi sendo aplicado. Eu direi que, sem prejuízo de, no tempo próprio, ser feito um apuramento mais preciso das razões profundas dos sócios da Associação Portuguesa de Escritores, fica uma interrogação, a de saber se é predominante a posição daqueles que entendem que deve voltar-se ao acordo anterior, à norma anterior ao acordo ortográfico de 1990, ou se, pelo contrário, há uma maioria que é favorável a um aprimoramento, se quisermos dizer isto com simpatia, a uma revisão, prefiro eu, do acordo em vigor, para que se possa chegar a uma solução sadia. A resposta é claramente esta segunda. O convívio que vou tendo com os membros da Associação inclina-me, inclusivamente pela configuração que acabei de vos apresentar, a interpretar como havendo, acima de tudo, a vontade de uma saída através de normas que não contenham as máculas, os erros, as imperfeições e os equívocos de que está iniciado o Acordo de 1990 e que possam, no entanto, manter alguma coisa na ordem jurídica, na ordem dos tratados, que aí também decorra de forma suficientemente aplaudível. Porque uma outra das matérias controversas é da forma como se chegou à elaboração entre os condóminos da língua de um tratado que começou por pressupor a adesão de todos os membros e acabou admitindo que apenas uma ínfima parte deles, ou seja, 3, pudessem subscrevê-los. Há instrumentos de ratificação que não estão depositados, há importantes questões jurídicas a considerar e há, naturalmente, questões político-institucionais e de relações internacionais que se levantam. Este é o quadro e entendemos que a posição dos escritores é relevante se for lida com os indicadores que eu acabei de trazer para o nosso diálogo. Porque é muito posição de um escritor dizer não há gramática que me prenda. A transgressividade criativa é uma das regras de muitos dos autores, sobretudo daqueles que depois ficam, dos que contam, dos que têm uma intervenção mais decisiva na construção do património literário e material do povo português. Mas a verdade é que, independentemente da transgressividade, independentemente da lógica criativa que leve a um não cumprimento integral do que está normativizado pelas gramáticas e pelos diplomas afins, aqueles que são professores, sobretudo, e aqueles que têm uma formação de base suficiente, medem as consequências do que tudo isto representa. E se é possível encontrar num excelente autor erros de ortoépia, se é possível encontrar escritores que não escrevem com um rigor gramatical, porventura exigível em todas as circunstâncias, a verdade é que não deixa de poder e de dever relevar-se tudo quanto neles exalta todo um outro lado que é fundamental quando nós estamos diante de um poema, de um romance, de uma peça de teatro, de qualquer um dos domínios em que a literatura se exprime. Eu concluiria dizendo, pois, que
Não creio que se deva interpretar os números que aqui vos trago em nome de uma associação, com tudo o que é a sua história, o seu prestígio e a sua forma de atuar, à luz de um qualquer inesclarecimento, de uma qualquer impreparação, mas sim de uma consciência que leva a que tenham participado, num número que é, apesar de tudo, significativo, num ato que apurou a sua vontade. Portanto, uma posição que acaba por ser, de alguma forma, compromissória, não extremada, em não poucas circunstâncias menos radical do que a do Presidente, mas a do Presidente não conta para estes efeitos, e que é aquela que pode, julgo eu, ser útil a este grupo de trabalho no âmbito da tarefa que lhe cabe, que é uma tarefa sensível, mas que eu desejo que acabe. Pergunta-me depois que razões estiveram na base desta resposta dada ao inquérito. Eu tive há bocado a oportunidade de exprimir já a leitura que fiz, numa leitura de superfície, e que com alguma probabilidade tenderá a ser aprofundada minuciosamente no tempo próprio neste processo que agora encontra novos desenvolvimentos. As razões são, no caso daqueles que têm competência linguística, as que assinalam as incongruências, os erros e as más soluções do acordo ortográfico de 1990. Daqueles que não têm uma competência linguística e que tenderão a olhar a forma como todo o processo se desenvolveu, há uma rejeição clara da metodologia política e institucional adotada, com evidência nos atos que levaram à tramitação de 7 para 3 do número de países que seria fundamental para que o tratado pudesse ser celebrado. Entendeu-se sempre, e ainda hoje esta é uma razão muito fortemente invocada, que essa diminuição tendeu apenas a encobrir a vontade real, que era de uma ligação bilateral entre Portugal e o Brasil, praticamente acaudatando todos os outros numa posição de minoridade. Não estranha, por isso, que todos os outros, ou quase, se mantenham sem tomar posição até agora. E, finalmente, aquelas que têm a ver com um plano jurídico concreto e de relações internacionais, que eu me permitiria apenas apontar, sem desenvolver agora. Trabalhei muito com um grande amigo meu, grande e saudoso amigo meu, o Vasco Graça Moura, na elaboração de uma base que pudesse conter as razões daquilo que é insustentável na tramitação a este nível. Creio que isso pode ser corrigido e, em devido tempo, sanado para bem daquilo que o acordo representa. A questão muito importante do Plano Nacional de Leitura, e com isto respondo também a parte das questões colocadas pela senhora deputada Ana Mesquita, é lida do seguinte modo. Um grande filósofo de quem fui amigo, chamado Jacques Derrida, um dos maiores do século XX, publicou um livro importantíssimo e nele fala daquilo que é, na realidade, to enforce the law. Entendo que se está na fase de proceder a um conjunto de mecanismos, desculpem o desvio para a filosofia e para o direito, que não têm em conta a realidade tal qual ela é. E que por isso esbarra contra uma parede e por isso entra numa zona de ricochete muito complicado, muito perigoso. Porque a imposição de um plano nacional da leitura de apenas poderem estar a ser colocados nas escolas os textos que são escritos de acordo com o acordo vigente, nos termos do acordo vigente, é francamente questionável, porque há autores que, de uma forma livre e deliberada, optam por uma escrita de sinal diferente.
E há aqueles que, inclusivamente, reivindicam a autonomia do seu próprio processo. Nem todos são o Guimarães Rosa, nem todos são o José Saramago, nem todos são capazes de criar uma gramática e uma forma linguística de expressão, mas muitos são capazes de assumir todo um projeto de invenção no interior de uma norma que é a norma anterior ao Acordo de 1990. E entendo que as instituições não se prestigiam quando passam por cima, como um rolo compressor, de uma evidência como esta de que estou a falar. Questão seguinte, que considero ter grande relevância, é do que se relaciona com o universo infanto-juvenil. Entendamo-nos, os professores de português do ensino básico, mais até do que os professores de português do ensino secundário, vêem-se compelidos a ensinar nos termos da norma vigente. Se porventura têm uma indústria criativa, uma ferramenta criativa, uma aparelhagem que os habilita a escrever textos que possam depois ser lidos pelos destinatários naturais, que são os mais novos, acabam por fazê-lo um tanto por inércia e outro tanto por conveniência e outro tanto, e não menos, pela circunstância de saberem que os livros não circularão nunca num plano nacional de leitura se continuar a vingar de forma ostracizante um critério cego como este. E aqueles que não são tão experientes no ensino do português dentro das escolas vêm produzindo de um modo inteiramente diferente. Eu aconselharia, vou retirar a palavra, a gravação tem estas coisas, obriga-me a ser muito ponderado. Eu diria que vale a pena ver nos livros que vão sendo publicados quem, de entre grandes autores, persiste na defesa de um texto que se não submete ao que é o Acordo Ortográfico de 1990. E a ver aqueles que, por critérios de editora, por critérios que são os da editora, se vão assentindo contrariados e aqueles que aceitam. É um estudo que está por fazer, mas que empiricamente induz uma leitura que não deixa de ser importante para se verificar até que ponto é que, de facto, a rejeição ou a inaceitação deste acordo tem uma base muito sólida e muito funda. Acontece que, para além das razões que tive a oportunidade já de exprimir, e que são, como teve a oportunidade de dizer também, as que se relacionam com as duplas grafias, que tornaram o anedotário português francamente enriquecido. Aqueles que têm a ver com a supressão das consoantes mudas. Aproveito para dizer que verdadeiramente não são consoantes mudas, são grafemas, mas este não é um debate linguístico, eu também não, o que eu não queria era deixar de assinalar as coisas por razões de rigor. Portanto, fazendo uma leitura do que vejo à minha volta, com toda a honestidade, eu devo dizer que o acordo não foi bem-vindo, que o acordo é mal aceite e que nos termos em que está, seguramente será um acordo imposto e não um acordo assumido corresponsabilizadoramente por todos aqueles a quem se destina. Ora, não creio que seja muito bom que as coisas tenham efetivamente esta matriz. E, sobretudo, quando, e respondo à Sra. Deputada Vânia Silva, nós verificamos duas coisas importantíssimas. Primeiro, estou muito bem colocado, permita-se que eu use uma vez uma alusão pessoal, para o dizer. Os livros portugueses, escritos por autores portugueses,
E dou o exemplo do José Saramago e antes dele, do Fernando Namora, para falar em dois autores com uma larguíssima difusão no Brasil, eram comprados, eram lidos sem nenhum problema de maior. Hipertrofiou-se, hiperbolizou-se imenso a dificuldade dos brasileiros na aceitação da norma portuguesa para efeitos que não correspondem minimamente àquilo que era o ocorrido. Do mesmo modo direi, e basta estar em qualquer das grandes cidades do Brasil, que o acordo ortográfico não trouxe os resultados que eram esperados pelos seus mentores. Não foram muito aumentados os contingentes de venda e a realidade desse ponto de vista não mudou. Vejo que tenho que, naturalmente, ir conduzindo para o fim a intervenção, porque os senhores deputados têm outras implicações, outras obrigações e não podem continuar presentes. Eu gostava, todavia, de dizer ao senhor deputado Jorge Campos, meu bom amigo, que a posição que eu tendo a acreditar ser, em breve, numa outra altura, quando para isso preparada, isto é, quando preparada para uma nova expressão da sua vontade, da Associação Portuguesa de Escritores, coincide muito com a minha. Mesmo que eu lá não esteja. Ou seja, aquilo que deve fazer-se é uma revisão do acordo. Não a repristinação da norma que vigia até 1990. Até à data de entrada em vigor do Acordo Ortográfico de 1990. E a revisão significa o expurgo de quanto é errado, o melhor tratamento técnico-linguístico de quanto é passível de ser fortemente enriquecido, e aqui não recuo diante do advérbio, e o preenchimento de zonas lacunosas que existem e que não são poucas. Mas, de qualquer forma, esta é uma revisão que não põe como questão prévia a ruptura de quanto foi elaborado. A citação que a Sra. Deputada Vânia Silva há pouco fez de palavras minhas, que suponho terem sido ditas não na qualidade de Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, e eu aí tenho posições muito próprias que não cabem neste debate, mantêm-se inteiramente atuais. Subscrevo-as e nisso serei calcionado pelos meus colegas que têm lugar na Associação. Entre eles, aquela percentagem de mulheres que responderam ao acordo ortográfico. 62. 128 homens. As mulheres tiveram uma expressão de voto a favor apenas de 6. Os homens foram mais generosos e houve 18 que se manifestaram favoráveis ao acordo. Todos os restantes tiveram a expressão que acabei de dar. Finalmente, para ver se consigo, não sei se deixei algumas questões em aberto, dar uma resposta que é importante e que tem a ver com aquilo que pode ser, ainda numa perspectiva de futuro e entendido o desfazamento que hoje existe, uma linha de trabalho. Eu creio que se torna cada vez mais consensual que este acordo ortográfico é incómodo, que é um fator de divisão, de atritividade não facilmente resolúvel, e quando a realidade nos interpela desta forma, quem tem o poder de legislar pode e deve afeiçoá-la nos termos da razoabilidade e, sobretudo, do alto rigor técnico-linguístico que se exige. Porque se este ponto for resolvido, e para isso todas as consultas são necessárias, todos os espaços de reflexão e de estudo, hoje já com o impacto do acordo, são bem-vindos, eu creio que o resto, pelo seu próprio pé e de forma tranquila, se atenuará.
mas esta causa é decisiva. Eu não faço apelos, não estou aqui para isso, dei o contributo que me foi pedido, esperando ter sido útil, de alguma maneira, aos trabalhos que estão em curso, Sr. Presidente.